Oi, pessoal! Nosso bate-papo de hoje é sobre centralização, descentralização, desconcentração e concentração administrativa. Vamos começar falando da centralização. Na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente por meio dos órgãos e agentes da administração direta. São consideradas entidades políticas da administração direta a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, e, claro, os seus agentes. Na centralização, o Estado atua diretamente, com capacidade de administração, auto-organização e autogoverno, prestando serviços pessoalmente e por meio dos seus órgãos despersonalizados. Por exemplo, os ministérios, a Polícia Rodoviária Federal, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. Esses órgãos são, portanto, integrantes de uma pessoa política. Na descentralização, ela cria entidades. Ocorre quando a entidade política transfere para outra pessoa parte de suas competências, seja para uma outra pessoa física ou jurídica. Não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Ocorre apenas a supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela administrativa. A descentralização ela pode ser implementada em regra de duas formas distintas. A primeira delas é por outorga, e ocorre quando a transferência é feita para uma entidade, pessoa administrativa por meio de lei e por prazo indeterminado. Transfere-se a titularidade e a execução do serviço. É a chamada descentralização por serviços, funcional ou técnica. A descentralização administrativa por outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço, normalmente por prazo indeterminado. Ocorre relativamente com as entidades da administração indireta, quando o Estado descentraliza a prestação dos serviços, outorgando-os a outras entidades. A transferência pode ocorrer para entidades da administração indireta, sendo autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E atenção, nem toda descentralização faz surgir a chamada administração indireta, salvo quando for implementada por outorga, por exemplo, o IBAMA e o INSS. Já a descentralização por delegação ocorre quando a transferência é feita a um particular. Acontece de duas formas: por ato de permissão unilateral ou por contrato de concessão por prazo determinado. Nesse caso, transfere-se apenas e unicamente a execução do serviço para que o ente delegado realize ao público em seu próprio nome e por sua conta em risco, sob a fiscalização do Estado. Um bom exemplo disso são as companhias de energia elétrica. A doutrina oferece uma terceira modalidade de descentralização, que é denominada descentralização territorial ou geográfica. Essa modalidade de descentralização está prevista no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Poderá ocorrer no Brasil, na hipótese de vir a ser criado algum território federal, integrante da União, cuja criação, transformação ou reintegração ao estado de origem serão regulamentados por lei complementar. Na desconcentração, temos a criação de órgãos, ou seja, resulta no surgimento de órgão, que é um conjunto de competências localizados na estrutura interna de uma pessoa jurídica, seja ela da administração direta, seja da administração indireta. Por exemplo, a Receita Federal e a Advocacia Geral da União. Ocorre desconcentração administrativa quando uma pessoa política ou uma entidade da administração indireta distribui competências no âmbito da sua própria estrutura, a fim de se tornar mais ágil e eficiente na prestação dos serviços. Desconcentração envolve, obrigatoriamente, uma só pessoa jurídica, porque a desconcentração ela ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Surge relação de hierarquia, de subordinação, entre os órgãos dela resultantes. No âmbito dos entes desconcentrados, nós temos o controle hierárquico, o qual compreende os poderes de comando, fiscalização, revisão, punição, solução de conflitos de competência, delegação e avocação. A desconcentração administrativa consiste em um dos mecanismos de que a administração pública se utiliza para se organizar por distribuição interna de competências
entre os vários órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração, há um fenômeno de distribuição interna dos plexos de competências decisórias, agrupadas em unidades individualizadas, que, segundo a doutrina, se dá em razão da matéria ou assunto, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e etc. Também em razão do grau de hierarquia, do nível de responsabilidade decisória conferida aos autos, por exemplo, diretor de departamento, diretor de divisão, até chegar àquele que somente executa as ordens. E também pelo critério territorial, por exemplo, as delegacias de polícia. A concentração é uma técnica administrativa que promove a extinção de órgãos públicos. Pessoa jurídica integrante da administração pública que extingue órgãos, antes existentes em sua estrutura, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. Imagine, por exemplo, que a Secretaria de Fazenda de um município tivesse em sua estrutura superintendências, delegacias, agências e postos de atendimento. Cada um desses órgãos incumbidos de desempenhar competências específicas da Secretaria. Caso a administração pública municipal decidisse, em face de restrições orçamentárias, extinguir os postos de atendimento, atribuindo às agências as competências que aqueles exerciam, teria ocorrido o que chamamos de concentração administrativa. Cuidado, tanto a técnica da concentração quanto a da desconcentração podem ser utilizadas no âmbito da administração direta ou da indireta. Bom, pessoal, é isso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, aproveita e se inscreva no canal. Tem muita coisa legal chegando por aqui. Um abraço e até a próxima!